Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos falar de interpretação de textos. Eu quero te dar 7 dicas extremamente importantes para você, a partir de agora, começar a interpretar de forma mais simples, mais prática e também mais rápida qualquer tipo de texto. Não importa o texto que vai cair na sua prova, não importa se é um texto dissertativo, se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, não importa. Com essas dicas aqui que eu vou passar para você, você vai começar a interpretar melhor qualquer tipo de texto. Então, se você tem dificuldade em interpretar texto, em compreender um texto, compreender as ideias de um texto, é importantíssimo que você preste atenção aqui nessas 7 dicas que eu vou passar para você a partir de agora. Para a gente começar, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso definir o que é texto, para que você entenda o que eu quero dizer com as 7 dicas. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o que é texto. Qual é a definição básica de texto? Bom, é importante que você saiba que o texto não é um amontoado de palavras ali jogadas em um papel. Isso não é texto. O texto tem uma unidade básica, ele tem uma organização, ele precisa seguir um padrão, ele precisa seguir uma estrutura, melhor dizendo. Então, de forma bem resumida, o texto é a unidade básica de organização, não só organização, mas de transmissão de ideias. Então é por meio do texto que você organiza os seus pensamentos, ou o autor organiza os pensamentos dele, e ele também transmite as ideias que ele quer passar ali naquele determinado texto. Pode ser também, além de ideias, ele pode transmitir determinados conceitos ou informações. Esse aqui é basicamente o conceito de texto. Então, a partir dessa estrutura, agora sim, eu posso te dar as 7 dicas. Eliane, quais são essas 7 dicas? Eu vou falar aqui sobre cada uma delas de forma bem explicada para que você consiga extrair isso que eu vou ensinar aqui para você e aplicar lá na hora da sua prova. Então, a primeira dica em relação à interpretação de textos para provas de concurso, vestibulares e Enem. A primeira coisa é você ler o texto todo. Ah, mas Eliane, eu tenho que ler o texto todo para eu começar a compreender? Não, você vai ler o texto todo para você ter uma visão geral do assunto. Sabe por quê? Porque às vezes o autor, no primeiro parágrafo, ele começa de um jeito, mas aí aquela estrutura daquele primeiro parágrafo ali é somente para ele contextualizar uma determinada opinião dele, e aí ele depois ele pode contradizer essa opinião. Então, se você não lê o texto completo, você não tem uma visão geral do assunto. Então, a leitura do texto, ainda que você faça uma leitura rápida, porque você pode estar pensando aí, ah, mas Eliane, mas professora, eu não tenho esse tempo todo para ficar lendo o texto todo e depois marcando. Eu sei disso, mas num primeiro momento, ainda que você faça uma leitura mais rápida, é importante você ler o texto todo para você ter uma visão geral do assunto, para você saber exatamente qual é o caminho que o autor está percorrendo para ele transmitir aquilo que ele quer. Tudo bem? Então, a primeira dica é a mais simples de todas: leia o texto todo para você ter uma visão geral do assunto. A segunda coisa é palavras desconhecidas. O que a gente faz na hora da nossa prova quando a gente se depara com determinadas palavras que a gente não conhece o significado? Bom, em uma situação de prova, o que você tem que fazer? Se você encontrou palavras desconhecidas,
não interrompa a leitura. Por que você não pode interromper a leitura? Porque a ideia de você ler o texto todo, lembra, é para você ter uma visão geral do assunto. Não é para você entender os pormenores daquele texto, não. Então, por isso que é importante que, se você estiver ali lendo o texto, você viu uma palavra desconhecida, por exemplo, reesfolegar. Poxa, eu não sei o que significa isso. Vou interromper a leitura e vou ficar ali travada porque eu não sei o significado desta palavra? É claro que não. Siga o fluxo, não interrompa a leitura. Isto em uma situação de prova. Ah, se eu estiver na minha casa, não estou fazendo prova, não vou fazer prova, estou lendo ali um livro. Aí, se você puder, sim, pegue aí um dicionário, consulte um dicionário online e anote as palavras desconhecidas, porque você já vai ganhando vocabulário. Mas isso fora de uma situação real de prova. Então, esse é a segunda dica que eu quero te dar. A terceira dica é muito, mas muito importante, é a fragmentação. Eliane, o que você quer dizer com essa história de fragmentação? Eu sugiro que você divida o texto para você compreendê-lo melhor. É mais fácil, depois que você fez essa leitura aqui, ó, do texto todo, para você ter a visão geral do assunto, que você fragmente. Você pode fragmentar por partes do texto. Ah, essa parte aqui ele fala sobre um determinado assunto. Ou, se você preferir, após fazer a leitura completa, ter essa visão geral do assunto, o que você pode fazer? Pode fragmentar, pode dividir o texto pelos parágrafos. Dependendo da estrutura do texto, dividir por parágrafos não é a melhor estratégia. Geralmente, a melhor estratégia é você dividir o texto por partes, com base naquilo que está sendo dito ali. Por quê? O autor pode utilizar vários parágrafos para falar sobre a mesma coisa. Então, essa estratégia de dividir por parágrafos nem sempre é a melhor. A minha sugestão, que é o que eu sempre faço, é dividir o texto, fragmentar o texto por blocos ali de ideias. Fica mais fácil de você compreender, tudo bem? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, essa aqui nossa, essa aqui é muito, muito, muito importante. São as ideias do texto. Sabe o que acontece? Muitas vezes, na hora que você vai ler um texto, que você vai fazer a interpretação daquele texto ali na sua prova, você confunde as suas ideias com as ideias do autor. Então, cuidado com essa parte das ideias do texto. Por quê? Você não pode permitir que prevaleçam as suas ideias sobre as ideias do autor. Se você está fazendo uma interpretação de um texto, se você está tentando compreender o texto, o que vai prevalecer ali na interpretação e, obviamente, na resolução das questões são as ideias do autor e não as nossas ideias. Às vezes, a gente vai fazer uma questão de interpretação de textos e a gente acaba errando porque a gente fala assim, não, mas eu acho isso. Não, mas a minha ideia é essa. Só que a banca não quer saber sobre a sua ideia. Ela quer saber a ideia sobre a ideia do autor. O que ele está dizendo ali naquele contexto. Então, tome muito cuidado para você não confundir, não misturar aí as suas ideias, aquilo que você pensa sobre aquele determinado assunto, aquilo que você observa sobre determinado assunto, não confundir isso com as ideias próprias do autor, com as ideias que estão ali na superfície do texto, tudo bem? Essa dica número 4 é muito importante, tem muita gente que acaba confundindo e acaba errando algumas questões de interpretação de textos. Se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você sempre ser notificado toda vez que eu postar uma aula aqui no nosso canal, tudo bem? Então falamos aqui já de 4 dicas. Vamos para a quinta dica. Vamos falar de enunciado, de comando das questões de interpretação de textos. Essa dica aqui, pessoal, ela parece simples e ela até é simples, porém ela é extremamente importante. Por quê? Você precisa ler com atenção e cuidado o comando de cada
questão. Entenda o comando primeiro. Muitas vezes a gente lê o comando da questão de interpretação de texto e a gente não sabe o que a banca quer exatamente. E por que eu estou falando isso? Porque nessa parte de interpretação de textos, algumas bancas de concurso público e algumas bancas de forma geral, elas vão dividir, elas vão fazer assim, ó, questões de interpretação de texto e questões de compreensão de texto. Ah, Eliane, calma aí, agora você confundiu tudo. Não era só interpretação de texto? Bom, de forma geral, é você compreender o texto. Só que existem algumas particularidades. Foi por isso que eu coloquei aqui essa dica número 5 em relação ao enunciado, que você precisa ler com atenção e cuidado o comando de cada questão, porque dependendo do comando da questão, ela pode te cobrar interpretação de texto propriamente dita ou compreensão de texto. E eu vou mostrar para você, óbvio, a diferença de comando, de enunciado de cada uma dessas estruturas. Com isso, nós vamos para a dica número 6, que é a questão da recorrência. O que significa recorrência? Recorrência significa que você vai ler o texto e você vai encontrar a resposta no texto. Mas, na maioria das vezes, a resposta não está ali com todas as letras. Você vai ter ali uma paráfrase, uma reescritura daquilo que é a resposta. Então, a recorrência, você vai encontrar a resposta no texto. E quando a gente fala de recorrência, a gente está falando de compreensão de texto. São aquelas questões em que a banca, por exemplo, vai colocar o seguinte enunciado: segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto, o autor afirma que... Então veja que nesse tipo de enunciado, porque a dica número 6 está entrelaçada à dica número 5. Então nesse tipo de enunciado, sempre você vai recorrer ao texto. Você vai encontrar a resposta ali mesmo no texto. Talvez não com todas as palavras ali do texto, mas por meio de reescritura, porque é óbvio que a banca vai tentar dificultar um pouquinho a sua vida. Então ela não vai colocar a resposta ali de forma literal. Não, ela vai reescrever de algumas formas, utilizando algumas estratégias de escrita, porém a resposta está ali no texto. Você vai ler e você vai conseguir verificar a resposta no texto, na superfície textual. E aí, como eu disse, a banca vai utilizar comandos do tipo segundo o texto, de acordo com o texto e etc. É diferente das questões de inferência, que é a dica número 7. Então, cuidado, muito cuidado com a dica número 6 e com a dica número 7. Eliane, o que significa inferência? A resposta, pessoal, das questões de inferência, ou seja, das questões de interpretação de textos, essa resposta não está no texto. Ela não vai estar ali escrita no texto, porém, ela é encontrada a partir do texto. É por isso que a dica é inferência. Você vai ter que inferir, você vai precisar deduzir, inferir, concluir a partir daquilo que está no texto. A resposta vai ser encontrada a partir do texto, ou seja, é a conclusão a partir daquilo que está escrito no texto. É a inferência, é a dedução a partir daquilo que está escrito. Então, o autor vai escrever um parágrafo, você vai ler aquele parágrafo e você vai concluir algo a partir daquele parágrafo, ou seja, você vai deduzir algo a partir daquele parágrafo. Você vai inferir algo a partir daquilo que está escrito. É por isso que são questões de inferência, de interpretação de textos. E aí eu coloquei aqui para você qual é o tipo de comando que geralmente aparece nas provas. Veja, geralmente vai aparecer assim, ó. Esse é o mais comum. Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto que... Então, geralmente, as bancas vão utilizar esse tipo de verbo. Depreende-se, infere-se,
conclui-se. Então, a partir da leitura, você vai concluir algo. Além disso, também pode aparecer o seguinte comando: o texto permite deduzir que, ou o texto permite inferir que, ou o texto permite concluir que. Então, a partir do texto, você vai gerar ali uma conclusão. Um outro tipo de comando que também pode aparecer, um tipo de enunciado. Com o apoio do texto, infere-se que. É basicamente isso que está sendo dito aqui, ó. A partir do texto, você pode concluir algo. E é isso que a banca quer saber. É diferente das questões de compreensão de textos, porque é segundo o texto. Então, ali, você não precisa concluir qualquer coisa, você precisa ler o texto, entender o que está sendo dito, e a partir daquilo ali, você responde, tudo bem? Então, não confunda as questões de inferência com as questões de recorrência. As duas questões, esses dois tipos de enunciado, eles aparecem nas provas de concurso atualmente. Então, é importantíssimo que você consiga fazer essa diferenciação, e aqui você já teve esse passo a passo, ó, por meio dos enunciados das questões de recorrência e também das questões de inferência textual, tudo bem? Então essas foram as 7 dicas de interpretação de textos para que você consiga compreender e interpretar melhor qualquer tipo de texto. Essas dicas aqui você precisa colocar em prática. Talvez você não consiga logo no início, mas aos pouquinhos você vai colocando e você vai ver melhora na sua interpretação. Essas dicas servem para qualquer tipo de texto e também para qualquer concurso, vestibular, Enem, não importa. Se você precisa interpretar um texto, você pode seguir essas 7 dicas aqui, porque com certeza elas vão te ajudar. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!